Sabe por que a Rural Business incomoda tanto? Bom, poderíamos passar um bom tempo aqui enumerando a inveja alheia, né? Mas o principal motivo é o profissionalismo da nossa equipe, a expertise em sempre olhar o amanhã, o não ter o rabo preso com compradores, vendedores, patrocinadores e afins, e a coragem de defender a nossa opinião. E o melhor de tudo, a gente acerta pra caramba. E isso mata o povo por aí, que como o papagaio de pirata fica repetindo o que ouviu aqui e ali e acaba pulando para fora do barco na primeira tempestade, perdendo a credibilidade de quem busca informação profissional e confiável para trabalhar. Seja muito bem-vindo à Rural Business, única agência independente, provedora de informações estratégicas para o agronegócio do mundo. Aqui não existe interferência de compradores ou vendedores em nosso conteúdo. Rural Business, o amanhã do agronegócio, hoje. Com a palavra, Tânia Tosi, analista-chefe e estrategista aqui da Rural Business, responsável por esta análise. Não é de hoje que a Rural Business é alvejada. Desde 2018, quando teve início a guerra comercial entre Estados Unidos e China, vimos diariamente alertando os produtores que a China estava encurralada, para que segurassem a oferta para forçar a subida dos prêmios, pois a China ia pagar o que fosse preciso para levar a sua soja para casa. E claro, isso doeu no calo de muita gente que mais do que depressa usou seus canais, às vezes pessoais e às vezes os gratuitos ligados ao agronegócio, para descer o sarrafo na Rural Business. Tudo de maneira velada, é claro, mas com foco bem direcionado. O último episódio aconteceu na terça-feira desta semana, 2 dias atrás, quando a soja desabou na Bolsa de Chicago e garantiu o álibi para muitos estufarem o peito e dizerem: cuidado, produtores, é muito arriscado acreditar nas projeções altistas anunciadas por alguns analistas por aí. Olhem com muita atenção para as oportunidades, pois o mercado da soja já mostra tendência negativa. Pois então, bastou um dia, um único dia, para as cotações explodirem na Bolsa de Chicago. E pela primeira vez, depois de longa data, na quarta-feira, encerraram os trabalhos em limite de alta, levando a galera a emudecer e se perguntar: será que a Rural Business vai acertar de novo? Bom, afirmar que sim seria muita arrogância da nossa parte, pois afinal operamos num mercado altamente volátil e que depende de dois algos impossíveis de prever: clima e dólar. Mas é muito importante que saiba, sobretudo se está chegando hoje aqui a Rural Business, que não falamos nada da boca para fora. Temos um banco de dados valiosíssimo para trabalhar e gente capacitada e com muita experiência para investigar os fatos e só então se posicionar. A grande diferença, na verdade, está no fato de não termos a interferência de compradores e vendedores em nosso conteúdo. Defendemos os interesses de uma só pessoa, você, nosso assinante, que mensalmente é quem paga as nossas contas. E para nós, a resposta é sim, a soja vai chegar muito longe ainda neste primeiro semestre na Bolsa de Chicago e confirmar todos os alertas que vimos fazendo desde muito tempo atrás. Desde 2018, quando começamos a avisar das manobras da China e da pressão que o mercado comprador faria para segurar os preços da soja aqui no Brasil, os números já mostram profunda diferença. Veja, começando pela esquerda, que em 1º de abril de 2017, a soja custava somente R$ 57,45, média que um ano depois, em 2018, já chegava a R$ 71,65. ou quase 25% mais. E em 2019, os preços caíram para pouco mais de R$ 70. E sabe por quê? Nós vamos te contar. Porque a China, de mãos dadas com a sua tropa de choque, começou a espalhar na mídia que tinha perdido milhões e milhões de suínos pela peste e que ia precisar de menos soja para se abastecer. Nada disso aconteceu, claro, como tantas e tantas vezes a gente avisou. Tudo não passou de uma jogada de mestre. Aí estão os números de consumo de soja da China.
E são oficiais, diga-se de passagem, apresentados pelo USDA, Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Fica fácil perceber que a tal queda mirabolante que supostamente ia acontecer não passou de 4 milhões e 300 mil toneladas. Algo que, vale lembrar, só ocorreu por uma razão. A China não tinha de quem comprar mais soja, meu amigo, pois aqui no Brasil já tinha passado o rodo e zerado os nossos estoques. E como estava em pé de guerra com os Estados Unidos e com uma taxa de 20% imposta às importações do país, o jeito foi puxar o freio de mão e controlar o seu consumo. O detalhe é que já um ano depois, na temporada passada, 2019-20, o consumo de soja rompeu recorde na China e pela primeira vez na história passou de 109 milhões de toneladas, mesmo com o país e os papagaios de pirata de plantão aqui no Brasil ainda falando em peste suína. Dá para acreditar? Para esta temporada 2020-21, a previsão é que o consumo de soja em território chinês chegue à mirabolante marca de 116,7 milhões de toneladas. E se o país ainda não recompôs o seu estoque suíno, fica uma pergunta no ar: onde a China está enfiando tanta soja? Bom, olhando para tudo isso, a Rural Business se questiona: onde os preços da soja já poderiam estar aqui no Brasil não fosse a enorme ingenuidade de parte dos produtores em acreditar em tudo o que se diz por aí. Afinal, quando poderíamos imaginar, que ficaríamos sozinhos no mundo para abastecer a China? Pois é, e ficamos. Ficamos em 2019, continuamos sozinhos em 2020 e seguimos sozinhos agora em 2021, pois somente o Brasil tem soja neste momento para abastecer o mundo. Olha, continuam querendo fazer você acreditar que vender soja com prêmio negativo, ou seja, abaixo do que está pagando a Bolsa de Chicago, é um tremendo negócio. Ora, não me engana que eu não gosto. É claro que a referência de preço está elevada, mas não é porque a sua soja está valendo o que deveria, mas porque o dólar está alto. É um verdadeiro absurdo, nas condições atuais de mercado, aceitar prêmios negativos. Um absurdo. A saca de soja vale hoje R$ 164 de média no Brasil, o que só de olhar para o gráfico é realmente um espanto. Significa 82,5% a mais que a maior marca de todos os tempos para esta data, que foi de R$ 89,90, conquistada em 2020. Só que gostaríamos de te lembrar um episódio que marcou esse mercado da soja pouco tempo atrás. Lá por agosto, setembro do ano passado, quando os preços começaram a engatar uma primeira, exatamente como acreditamos que vai acontecer agora, a mesma turma dizia para você: venda, venda. E só a Rural Business colocava a cara a tapa para dizer: segura, segura que vem mais. E o que aconteceu? Você foi forçado a entregar parte do que produziu pela metade do preço que a soja está valendo hoje. Foi ou não foi? Meu amigo, não somos inconsequentes. Sabemos bem que milhares de produtores e investidores se pautam pelo que a gente diz. E por isso alertamos incansavelmente em nossas análises diárias de mercado da necessidade de se pesar os riscos, olhar para o seu próprio negócio e ver até onde pode ir. Mas é nossa obrigação apontar um olhar para o amanhã, para que todos os que operam nessa imensa cadeia produtiva e apostam no profissionalismo da Rural Business tenham a chance de conhecer os fundamentos e traçar estratégias para melhorar seus lucros. Os números estão aí, mostrando que, salvo uma capotada do mundo, os mercados da soja e do milho seguirão tremendamente arrochados, forçando uma subida dos preços para conter o consumo. Quer saber se pode haver mudanças? Sim, pode. Por isso a necessidade de atenção diária e informação profissional. O USDA pode simplesmente dar uma rasteira no mercado, como já fez diversas vezes, e elevar drasticamente a sua expectativa diária de cultivo para os Estados Unidos e jogar os preços internacionais de novo para baixo.
Só que isso não vai acontecer amanhã. Teremos meses eletrizantes pela frente com o mercado andando sobre uma corda bamba lá na Bolsa de Chicago, sabendo que se cair pode perder muito dinheiro. E é isso que, no nosso entender, que dará a chance a todos que operam com soja poder faturar ainda mais alto. É só o dólar deixar. Uma feliz Páscoa a você e que abril confirme mais uma vez que a Rural Business tinha razão, pois é você quem vai ganhar com isso. Avante, mercado da soja desse imenso Brasil. Só com informação profissional é que vamos sobreviver. E aí, vai ficar sem ter acesso às informações diárias para os mercados de grãos e proteína animal da Rural Business? Acesse agora mesmo ruralbusiness.com.br. Pacotes de informação a partir de R$ 9,90 por mês. Rural Business, o amanhã do agronegócio, hoje.